R$ 7.240 de renda mensal usando opções. Não sou eu que ganho isso. Essa é a média de ganho dos meus 6.340 alunos do curso de Dividendos Turbinados. Exatamente isso. A ideia desse vídeo é trazer para você, explicar para você por que essa estratégia funciona, como é que ela funciona e como você também pode se beneficiar dessa estratégia, que é uma estratégia muito simples e com baixíssimo risco. Como ganhar R$ 7.240 por mês com opções? Primeiro, deixa eu te mostrar uma coisa. Esse aqui são os meus ganhos, olha só. E eu estou trazendo para você aqui a DARF, que eu falo que ganho, mas vou te mostrar algumas DARFs, né, dos meus ganhos aqui, ó. DARF sobre o lucro de R$ 96 mil. Aqui é uma DARF sobre um lucro de R$ 41 mil. Isso aqui é por mês, tá? R$ 41 mil por mês. Essa aqui, um lucro de R$ 53 mil. Tá vendo meu nome aí? Vicente Guimarães, exatamente. Mas o foco não é quanto que eu ganho. O foco é quanto você pode ganhar, obviamente. O importante que eu quero trazer para você é a média de ganhos dos meus alunos, que é de R$ 7.240 por mês. Eu vou te explicar melhor como isso funciona, quero trazer você para a realidade. Tudo que eu estou falando aqui agora parece que é muita ilusão, né? Parece que é uma mágica, não é mágica. Tudo isso aqui funciona porque existe um método, existe uma razão científica e de probabilidade por trás disso aqui. Primeira coisa que a gente vai ver, tipos de estratégias com opções. Então tem várias formas de você usar a opção, isso é importante você entender. Muita gente fala, a opção é muito perigoso. Você usar a opção da forma errada, vai dar errado. Se você usar a opção de forma arriscada, vai ter risco. Se você usar a opção do jeito que eu uso, que é para remunerar a carteira, você vai poder remunerar a carteira sem ter muito risco. Então vamos lá entender aqui, ó, tipos de estratégias envolvendo opções. Opções são derivativos que podem ser utilizados para proteção de carteira, hedge, proteção de carteira. Essa forma de usar a opção é a forma correta. A opção, na verdade, é um seguro. É por isso que a gente chama de o valor da opção, não chama valor, é o prêmio da opção. Prêmio vem de seguro. Mesma forma que quando você paga um seguro, na verdade, você está pagando um prêmio. Hedge de carteira, também é uma forma 100% segura de usar as opções. Aí trade e day trade, aí você já entra na área do risco. Você pode perder muito dinheiro usando day trade ou trade com opções, porque são ativos que têm grandes valorizações. Pode valorizar 2.000% num dia, mas também pode desvalorizar 80%. Operações estruturadas, que o próprio nome diz, né? Uma operação onde você cria uma estrutura, onde você vende uma call, compra uma put, ou compra uma ação, vende uma call. Você cria uma estrutura onde você sabe de antemão o percentual de chance de ganhar, o percentual de chance de perder. Mas também é uma operação que tem característica especulativa, porque sempre você vai ter que achar alguma coisa e se a operação não andar do jeito que você quer, você vai perder. E tem a remuneração de carteira, que é a operação que eu mais uso, que é a venda coberta de put e a venda coberta de call. A remuneração de carteira não é uma operação especulativa, é uma operação onde você usa a sua posição comprada em ações ou a sua renda fixa, o dinheiro que você tem em renda fixa, para fazer cobertura de venda de opções. Toda vez que você vende uma opção, você ganha dinheiro. É nessa estratégia de você vender a opção e ter uma cobertura que você está protegido, você ganha dinheiro todo mês vendendo opções com cobertura. Quais são as estratégias que eu uso? Então vamos entender aqui, você já sabe que é venda coberta. Então é importante entender que venda coberta de opções não é trade, não é day trade, não é operação especulativa, porque não tem especulação, você não acha que vai subir, você não acha que vai cair, não tem nada, não tem que achar nada. E envolve risco baixíssimo. Eu costumo falar até que é risco zero. O risco que envolve essa operação é o risco de você fazer errado. Em vez de você vender 1.000 opções, você vender 10.000. Você errou, botou um zero a mais. Em vez de você vender, você compra. Em vez de você vender uma put de Petrobras, você vende uma put de Vale. Ou seja, é o erro operacional. Mesma coisa, você vai fazer um bolo, né? O pequeno querubim que vai fazer um bolo, ele, em vez de botar açúcar no bolo, ele vai botar sal. Vai ficar uma droga o bolo, né? Tá salgado, tá salgado. Mas a culpa não é da receita, a culpa é do pequeno querubim. O estagiário, que é um dromedário paralítico. Qualquer coisa que ele faz vai dar errado. Tudo que ele faz dá errado. A culpa não é da coisa que ele faz, a culpa é dele.
Porque ele tem um tipo de problema qualquer, eu não sei, que faz tudo errado. Seu animal! O risco que existe nessa operação é o risco de você fazer errado. Se você fizer certo, do jeito certo que eu ensino, que eu uso, não tem como perder dinheiro. Impossível perder dinheiro. Não dá para perder dinheiro. E essas operações que eu chamo, as operações de venda coberta, de remuneração de carteira que eu faço e que eu ensino, eu chamo de dividendos turbinados, porque você gera uma renda extra a partir da sua carteira. Você tem um dividendo tradicional, que você já ganha ali, seu dividendo tradicional bacaninha, e você tem uma renda extra. A mesma coisa que você pega aqui duas canequinhas. Tem uma caneca, essa caneca aqui, ó, azul, que é a caneca do dividendo tradicional. O dividendo pinga aqui. E você tem essa caneca aqui, ó, mais laranjinha, que é o dividendo das opções. Você soma uma com a outra e você passa a ter dividendos em dobro. Exatamente isso. Esse é o objetivo. E dentro dos dividendos turbinados, tem 13 estratégias seguras, simples, praticamente sem risco, que podem turbinar seus dividendos. Então, que tipo de estratégias são? Porque eu falei que ia dizer quais são as estratégias, né? Venda coberta de call, que é uma estratégia com risco zero, porque você vende a call com proteção das ações que você tem em carteira. Venda coberta de put, que também é risco zero, porque você faz a venda de put com a cobertura do dinheiro que você tem na renda fixa ou que você tem o dinheiro que você tem guardado, que você tem liquidez. Fundo imobiliário, renda fixa em dólar, qualquer tipo de investimento que você tem liquidez imediata. Tem operações de venda coberta de call e put, também é risco zero, que você usa as duas vendas cobertas ao mesmo tempo. Tem que ter cobertura. O segredo é ter cobertura, tá, gente? O segredo é ter cobertura. E outras operações com opções também, sempre envolvendo venda coberta também. Qual a remuneração mensal e anual que você pode obter com esse tipo de operação? Aqui a gente vai chegar aí em como você obtém lá, como os meus alunos obtiveram R$ 7.240 por mês. Aí de onde veio esse valor? Então, usando a estratégia de venda coberta, joga na tela aí. Você pode ter uma remuneração extra sobre sua carteira de 0,5% a 1% por mês. Vicente, mais 1% ao mês é muito pouco. Se eu botar o dinheiro no CDB, eu vou ter 1% ao mês. Mas eu falo pequeno querubim, preste atenção. 1% do CDB mais 1% das opções. Aí você soma, dá quanto? 2% por mês. Como é que é pouco? Mesmo que for 0,5%... 0,5% é muito pouco, Vicentinho. Não é não, cara. 0,5%, você pega 1% do CDB, 0,5%, soma, dá 1,5%. 1,5%, faz anualizado isso aí, vê quanto que vai dar. Vai dar 12%, 15% mais 0,5% vai dar 7% anualizado, vai dar 23% por ano. É coisa pra caramba, né? Então, 0,5% por mês a mais. Então, isso vai ser equivalente a 6% a 12% a mais extra na sua carteira. Somando os dividendos da carteira, isso pode dar uma renda passiva de 12% a 20% por ano. Eu estou falando de dividendos, né, das ações. Você pega uma ação que paga 8%, você soma 12, vai dar 20 de dividendo. Fora a valorização, fora a bonificação, fora a subscrição. Quem sabe, quem tem ações por longo prazo sabe. Então imagina, se você tem ação, vai levar para o longo prazo, você não pensa em vender ação, você quer comprar ação, deixar de herança para o seu filho, para o seu neto. Você quer construir um patrimônio perpétuo com aquelas ações. Já que as ações estão ali, cara, faz venda coberta. Eu posso fazer venda coberta e posso alugar ao mesmo tempo? Pode alugar ação e pode fazer venda coberta. Então, prosseguindo, vamos ver a tabelinha aqui. Patrimônio, aí que você tem o patrimônio, aqui eu estou botando ações mais caixa. O que é caixa? CDB, poupança, Tesouro Selic, qualquer tipo de dinheiro que você tem aí de rentabilidade imediata. Aqui, ó, você tem, se for 0,5% por mês, estou sendo bem conservador. Então, se você tiver aqui 1 milhão, você vai ter 5 mil por mês de caixa. 1 milhão de patrimônio, você vai conseguir 5 mil por mês. Vai dar 60 mil por ano, 60 mil por ano extra que você não ganhava. É o que eu acho incrível isso, você está deixando isso na mesa. Não é questão de você, vou fazer. Cara, você está deixando 60 mil na mesa. Se você tem 200 mil, olha aí, 200 mil dá R$1.000 por mês, a 0,5%, que é muito pouco. A gente está sendo bem conservador. Dá R$12.000 por ano. Se tiver uma nota de R$50 no chão, eu corro para pegar. Imagina 12 mil. E se tiver uma velhinha correndo na rua, eu corro mais do que ela. Eu dou um mortal. O mortal vira assim, sai com a nota na mão, assim, então, é isso. Daí que saiu a renda média de 7.240. Por quê? Porque meus alunos não fazem 0,5% por mês. Eles fazem 1,5%. Tem aluno que faz 2% por mês, com estratégia. Né? Tem estratégias mais avançadas, que você pode ter uma rentabilidade maior. Mas, em média, 1% por mês. Aqui, ó, se você pegar quem tem 500 mil, já dá para fazer 5 mil. 5 mil, 1% por mês, de 500 mil dá 5 mil. É daí que vem essa rentabilidade média. A gente aferiu é bonito, né? A gente aferiu esse resultado com base em pesquisas. Perguntou para a turma assim, quanto que você ganha por mês, pequeno
tchutchuquinho, os alunos queridos, eles responderam, eu ganho tanto. Consigo fazer tanto por mês. Agora, vocês mentiram, eu não sei. O que deu a média foi essa aqui, 7.240. Agora, por que essas estratégias funcionam? Essa é a grande questão. Por que funciona? Eu vou te explicar por quê. Isso aqui tem muito a ver com matemática, tem muito a ver com estatística, mas não é complicado de entender, tá? Não vou usar nenhuma fórmula complicada aqui, nada de outro mundo. Por que a venda coberta funciona? Vamos lá. A lógica matemática dessas operações. Tá vendo essa tabelinha aí? Isso aqui a gente pegou uma amostra, né, de 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril de 2021. Você pode pegar qualquer ano, pode pegar qualquer período. A gente fez de 4 meses para poder caber na tela aqui, né? Poder ficar bonitinho aqui na tela. Então a gente pegou aqui essas datas aqui, só para você ter ideia do que eu quero mostrar para você. O que a gente vai mostrar para você aqui agora, em relação a esses dados aqui. Ó, não é comum, preste atenção nisso. Isso aqui é o segredo das opções. Por que a opção funciona? Isso aqui. Não é comum ocorrer grandes variações dos preços das ações. Não é comum. É muito difícil uma ação variar mais de 10% no mês. Muito difícil. Ocorre? Ocorre. Mas é muito difícil. Então é com isso, essa é a base do uso de opções. É uma probabilidade. Aqui eu peguei variações maiores do que 20%. Em todos esses casos aqui, em todas essas caixinhas aqui, em apenas 4 meses, ocorreram variações maiores do que 20%. Teve uma em Eletrobras, teve uma em Embraer, teve uma em Marfrig e teve uma em Uzi Minas. E se você perceber, são ações que têm realmente grande volatilidade, né? Tem ações que têm menos volatilidade, que é mais difícil ainda acontecer isso. Então, se a gente olhar isso aqui em termos de percentual estatística, em apenas 3% das vezes ocorreu uma variação acima de 20%. Então, 3% apenas. Em 97%, as variações ficaram dentro do intervalo de menos 20 e mais 20. E mesmo assim, no caso dos 3%, seria quando a operação deu errado, eu vou ser exercido. Se você for exercido, não tem problema, porque se você for exercido, você tem cobertura, então você não perde dinheiro. No caso da put, se tudo der errado, você vai ser exercido, você vai comprar ação. Se você comprar uma ação que é boa, para você é ótimo. E se você for exercido numa call, você vai ter que vender a ação com lucro. Então você ganha de qualquer forma, ou você vende a ação com lucro, ou você compra uma ação que você quer comprar. Então você não perde. Mas mesmo assim, se você não quiser ser exercido, você pode fazer uma rolagem, uma estratégia de rolagem. Isso aqui aí é uma estratégia, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Porque senão vai complicar a sua cabeça. Mas é uma estratégia onde você tenta reverter a operação. Essa estratégia tem uma chance de 90% de dar certo. E só em 10% das vezes da rolagem que você é exercido. Ou seja, é 10% de 3%. A chance que eu falo para os meus alunos é o seguinte: se você só vai ser exercido se você quiser. Tem a operação que a gente faz para ser exercido, aí tudo bem, aí não conta, né? Nas operações que você faz para não ser exercido, dificilmente você é exercido. Então, resumindo aqui, ó, a venda coberta é uma técnica baseada na premissa de que as ações não têm grandes variações mensais. Não tem grandes variações acima de 10%, acima de 15%, acima de 20%. Não tem. Se vocês pegar lá e olhar de 10%, também não vai dar muita diferença. Assim, podemos usar a venda coberta para gerar uma remuneração extra mensal para as nossas posições em ações de longo prazo. E existem dezenas de metodologias onde é possível obter de 6% a 15% de rentabilidade extra anual. Quanto maior o retorno, obviamente, maior o risco. Risco que eu digo aqui é risco de ser exercido. Não é risco de perder dinheiro. O risco aqui é de ser exercido na operação de venda coberta. Eu busco fazer operações mais conservadoras para rentabilizar a carteira a longo prazo. Qual a vantagem dessas operações? Então aqui até que a gente está só mostrando para vocês quanto que você pode ganhar. A ideia é que a gente não vai explicar como é que a operação funciona. A gente vai ver isso aqui. E outros vídeos do meu canal tem explicando a operação detalhadamente, tá? Aqui é mostrar para você o tipo de estratégia que existem, quais são as estratégias que eu uso, qual é a remuneração mensal e anual, por que elas funcionam, qual o risco e agora a vantagem dessas operações. Primeira vantagem, clara, é uma operação simples e não tem risco. Se você vai fazer alguma coisa que não tem risco, não tem como você perder dinheiro, por que você não vai fazer? Mas, Vicente, por que não tem risco? Já expliquei. Não tem risco porque você usa cobertura de ações ou do dinheiro que está investido no caixa para garantir as operações. Então, você tem cobertura. O nome já diz, né? Venda coberta, venda protegida. São operações de rentabilização da sua carteira de investimento em ações e do seu caixa, a sua reserva, o seu dinheiro que você tem no CDB. Então, mesmo que você não tenha ações, você pode usar. Então, venda coberta de call é coberta por ações.
Venda coberta de put, coberta por dinheiro, por caixa. Segunda vantagem, gera uma renda extra para sua carteira de ações de longo prazo, podendo até dobrar a sua renda. Vários alunos meus dobram o rendimento, dobram os dividendos com opções. Eu também consigo dobrar meus dividendos usando opções. Hoje eu não entendo mais a minha carteira, não consigo investir mais sem usar opções todo mês para rentabilizar minha carteira. É como se eu estivesse deixando dinheiro na mesa. Vantagem número 3, gera um fluxo de renda mais previsível. Ou seja, com o dividendo, você não tem renda mensal. A gente sabe disso. Quem investe em ações sabe, não tem renda mensal. Se você usa opções, você consegue ter uma renda mensal, como esse gráfico aqui, ó. Então, todo mês você consegue fazer um dinheirinho. Lógico, não vai ser certinho todo mês. Tem meses que você vai fazer mais, tem meses que você vai fazer menos. Mas, em média, você vai sempre fazer um valor mensal. Você vai somar isso aqui, ó. Você vê que tem uma estabilidade da linha. Você somar isso aqui, o dividendo com opções, com o dividendo que você tem, com as suas ações, você vai ter uma estabilidade maior, somando tudo. Gera um fluxo de renda mais previsível, então você consegue ter uma renda mensal previsível. Tem meses que eu não ganho praticamente dividendo nenhum, é uma porcaria meu dividendo. Tem meses que são assim, pegando aí, acho que agosto, maio, tem uns meses que são sempre, o dividendo sempre é muito fraco. Então você consegue ter uma renda mais previsível. Você aumenta o yield médio da carteira, podendo, como eu falei, até dobrar a renda gerada na carteira. Então, por exemplo, você tem esse fluxo aqui de dividendos. Você ganha R$ 10.930 de dividendos por ano. Então você vê que tem meses que você não ganha nada. Agora, se você usar opções, você já tem essa previsibilidade maior aqui. Você consegue somar os dois, né? E consegue ter, ó, todo mês está entrando um dinheirinho bacana de renda na sua carteira. Esse é o objetivo central das opções: gerar renda mensal, dobrar o yield da sua carteira. Ponto 5, aumenta o reinvestimento na carteira. O que é um reinvestimento? Reinvestimento é o dinheiro que você recebe de dividendos que você reinveste. Quem não sabe, esse é um reinvestimento. O reinvestimento é tão fundamental que você vai entender agora nesse exemplo. Ó, você tem duas carteiras iguais. Carteira vermelha e azul. A azul já vai aparecer. As duas carteiras têm o mesmo valor investido, nas mesmas ações, com os mesmos preços médios, tudo igual. Tudo exatamente igual. A única diferença é que a carteira azul usa a venda coberta para remunerar, olha só, para gerar uma rentabilidade extra por ano, totalizando 10% de dividendos. E, obviamente, essa renda vai ser reinvestida. Olha a diferença de você ter um dividendo de 6% que é reinvestido e um dividendo de 10% que é reinvestido. Olha só, é isso aqui. Ó. É você dobrar praticamente, né? A renda adicional reinvestida aumenta mais rapidamente a quantidade de patrimônio da carteira azul. O fato de você ter apenas 4% a mais de dividendo faz com que você tenha, no longo prazo, um dobro de patrimônio. O dobro de patrimônio. É muita coisa. Agora, se você olhar bem, essa linha aqui é o gráfico da renda, tá? Mais um ponto. Se você olhar nesse gráfico aqui, essa linha é a linha de patrimônio que mede o quanto que a pessoa precisa ter investido para ter liberdade financeira. Imagina que essa linha aqui, essa linha verde que está passando aqui, é uma linha que a pessoa tem que bater R$2 milhões de patrimônio. R$2 milhões de patrimônio dá para a pessoa fazer aí 10 mil de dividendos tranquilamente. Tá? E aqui no prazo de 20 anos. A pessoa da linha azul, ela conseguiu bater 2 milhões, olha o tempo, 15 anos antes. Olha só que diferença, né? Além dela chegar no final do tempo lá de 20 anos com o dobro de patrimônio, ela conseguiu chegar 15 anos antes à liberdade financeira. Então, segunda conclusão, mais patrimônio, você tem mais patrimônio acumulado, isso gera mais renda passiva que acelera a sua liberdade financeira. Outro ponto, esse aqui, ó, você tem um dobro do patrimônio. Obviamente, como você tem um dobro do patrimônio depois de 20 anos, você tem um dobro da renda passiva. Então, você vai ter o dobro de renda. Então, você, além de ter mais patrimônio, você tem mais renda passiva também. Será que isso aqui é uma ilusão? Claro que não. Isso aqui tem provas, tem 6 mil alunos que comprovam esses resultados aqui. Queria mostrar para vocês alguns prints de tela, clientes que usaram a estratégia de opções, né, e tiveram crescimento. Esse teve um crescimento de 900%. Então vamos lá ver esse gráfico aqui enviado por um aluno. Ó, 934% de crescimento da renda, do dividendo, não é do patrimônio, tá? Então ele multiplicou o dividendo dele em praticamente 10 vezes. Esse outro aqui, ó, crescimento dos dividendos em apenas um ano. Olha só a diferença. Isso aqui, alunos que usam opções para rentabilizar a carteira. Esse outro cliente aqui da esquerda também aumentou o seu dividendo de R$ 800 para 8.700, multiplicou 10 vezes. E o segundo aumentou 620% de 2020 para 2021 e 71% até 2022, até agosto.
Esse outro cliente aqui também teve um crescimento explosivo, exponencial dos seus dividendos. Então, isso que acontece quando você usa opções para rentabilizar a sua carteira de investimento. Você aumenta a sua renda passiva, gera mais estabilidade de renda, aumenta o reinvestimento e vai ter resultados muito melhores no futuro. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você quiser se inscrever para a lista de espera do nosso próximo curso, nossa próxima turma também tem muito material gratuito para quem se inscreve. Te vejo lá dentro do curso de Dividendos Turbinados. Use opções porque isso vai mudar realmente a sua jornada de investidor. Vem comigo.